Boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Mi, Alê, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os campos sistêmicos, de duas técnicas bem parecidas. Então vamos só aguardar mais um pouquinho. Oi, Sônia, Frank, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Turminha do Rio, turminha de Portugal, em todas as partes do mundo, tá todo mundo antenado. Vamos entrando, gente. Então, sejam todos bem-vindos, espero que tenham passado uma boa semana. Oi, Soninha. Acho que em maio estarei aí no Porto. Vamos ver se a gente se encontra. Vou fazer uma dinâmica, vou fazer 2 workshops, um no sábado, outro no domingo, um de cinesiologia e outro de constelação. Então, quem puder participar dos dois vai ser muito bom, porque são bem diferentes, né? A atuação é diferente, mas o trabalho é bem profundo. Então, em princípio, vai ser dia 20 e 21. Salvo alguma situação, a gente vai fazer uma transferência de data, mas em princípio está marcado já. E eu espero você lá. Gente, hoje eu quero falar, eu tenho muita coisa para falar, o assunto é bem vasto, né? Então vamos ver se a gente começa logo, porque quem perdeu o início vai pegar no final. Hoje eu quero falar com vocês das semelhanças, vamos entrando, das semelhanças e diferenças de abordagem, né, da sistêmica, dessas duas técnicas que eu trabalho já há muitos anos. Tá bom, vamos confirmar sim. Eu trouxe esse tema para mostrar a vocês como esse campo atua quase da mesma forma nas duas técnicas, embora elas sejam diferenciadas. Antes eu preciso lembrar, ou para quem não sabe, né? Quando eu falo de campo sistêmico, eu estou falando de um campo holístico, de um campo mais amplo, que agrega muitas histórias e não só aquela parte do conteúdo que o cliente traz, que ele está com problema, digamos assim, né? Eu estou falando mais basicamente do campo que tem habilidades de entender os fatos e os acontecimentos. Nas duas técnicas nós temos essa possibilidade, porque isso é que é importante para as remissões, né? Eu não falo do problema em si, daquela questão em si, mas em relação às outras pessoas que estão envolvidas, porque não é só isso, tem muita coisa envolvida nesse campo, né? Nas situações vivenciadas ou trazidas, né, pelo inconsciente do cliente, né, que traz a questão, porque na realidade tudo vem do inconsciente, toda a história está arquivada. Né? Na constelação é uma projeção. É como um projetor de cinema. Você projeta na tela um filme e você vai ver a história passando. E o campo que nós montamos, em geral, é essa projeção. É a tela que nós vamos projetar uma memória, uma história, um acontecimento. E na cinesiologia é um pouco diferenciado. É também vindo desse inconsciente, mas é o corpo que expressa através de um tônus muscular. Então eu vou explicar isso tudo mais com calma sobre isso, né?
Mas é fundamental nas duas situações que a gente olhe, né, dentro desse olhar sistêmico, entender que a soma de todos os elementos são muito importantes do que uma função individualizada, né? Porque todos os indivíduos, situações, acontecimentos fazem parte do todo. E o todo é, na realidade, o universo do cliente. O meu universo é esse todo. São os meus familiares, são os meus ancestrais, são as histórias que aconteceram lá atrás, né? É o universo holístico do cliente, né? Ou seja, todo o seu sistema e o seu ambiente faz parte de suas questões. Identificar o que, quem e a causa que estão por trás do problema fazem parte do bom entendimento e da possível solução da questão. Porque não é mágica, né? Você tem que ter a tomada da consciência, tem que decantar isso dentro de você, tem que acolher isso dentro de você, tem que aceitar algumas histórias que nós não podemos mudar. O que aconteceu nós não podemos mudar, nós podemos mudar o significado daquilo que aconteceu no momento presente, né? Já na constelação sistêmica e familiar, que eu trabalho, então eu queria falar um pouco das duas. Né? Eu trabalho com a constelação sistêmica familiar há 23 anos, embora eu esteja envolvida há 27 anos, mais ou menos, eu não me lembro ao certo se foi em 96 que chegou no Brasil, e eu fiz parte da primeira formação estruturada que teve de constelação sistêmica. Aconteceu aqui no Brasil, porque até então não existia um curso estruturado, didático, né? Falando por que a técnica, o que estava por trás, mostrando o olhar sistêmico das histórias. Isso aconteceu aqui no Brasil, porque até então a gente acompanhava o Bert e os outros professores onde eles estavam dando curso. Eu fui aluna dos melhores professores, didaticamente falando, que passaram por aqui pelo Brasil. Numa época de ouro, onde foi o boom da constelação e todos os alemães que estavam já acompanhando Bert há mais tempo, que estruturaram didaticamente esse processo, puderam vir trazer a luz para nós, né? Então, eu fui aluna do Bert Hellinger, do Gunther Weber, psiquiatra maravilhoso, didática fantástica, Jacob Schneider, que uma delicadeza, de uma percepção maravilhosa, da Sieglinde Schneider, esposa do Jacob, que foi quem criou a leitura dos bonecos com um atendimento individual, e eu tive aula com ela naquela época, e depois, várias outras vezes, tive a oportunidade de estar com ela. A Ingela Robel, que eu fui aluna do Sovelu, Instituto Sovelu do México, 2 anos e meio. Eu tive 2 anos e meio de formação, depois eu tive mais 2 e meio só de sistêmica com a Ingela. Eu ia para Salvador fazer esse curso de 3 em 3 meses. A gente tinha aula de 3 ou 4 dias seguidos. Depois tive aula também com Lawrence West, tive a oportunidade de fazer supervisão para ele no curso no Rio de Janeiro. Úrsula Frank, Mariane Frank, né, com a parte de educacional. A Mimansa, que eu acompanhei durante muitos anos, desde os primórdios. Sebastian Elser, que nos ensinou a percepção junto da natureza, que foi maravilhosa. Jane Peterson, que foi fantástica na parte organizacional. Também com Anton Kron e o Jan Jacob Stan, que também deu a organizacional. Foi um outro curso
que nós fizemos, Stephen Hausner, que eu tive a oportunidade de trazer no Rio de Janeiro para dar um final de semana de workshop para nós, Franz Rupert, com o IOPT, que é a entrada do eu, né? O entendimento sobre o seu eu. A Naja Meinen, que fez as estruturais, que trouxe o trabalho de estruturais, entre muitos outros professores. Então, para te dizer que quando você quer fazer um curso de constelação, não basta um curso de 160 ou 180 horas. Você tem que fazer vários cursos para você ter um embasamento. 180 horas é base, é um cursinho básico, né? Porque esse trabalho é um trabalho muito profundo e você tem que ter muito conhecimento e muito embasamento para poder acessar o campo do teu cliente. Eu fui fundadora e diretora da associação, né, diretora técnica durante muitos anos da ABC, a Associação Brasileira dos Consteladores, e acho que todo constelador deveria se filiar para ter um respaldo e credibilidade da sua formação, né, na praça, né, onde ele atua. Eu fiz parte da primeira pós-graduação como docente em Brasília de constelação sistêmica e depois eu resolvi tirar a titulação, eu paguei o meu curso e tirei a minha pós-graduação, apesar de ser docente, porque eu acho importante você também ser aluno, você estudar, você está sempre se reciclando, isso é fundamental. Dei e dou muitos cursos pelo Brasil e Portugal, tive consultório por 26 anos no Rio e em São Paulo, né, atendendo nas duas cidades, com workshops e treinamento todo final de semana por mais de 20 anos. Atendendo hoje, continuo atendendo online a semana toda praticamente, e toda essa prática por trás de um aprimoramento, né, muito estudo, né? Precisamos nos ancorar no nosso trabalho sempre atrás de aperfeiçoamento. Nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando, sempre sabendo das novidades, fazendo curso para você poder fazer uma leitura e trazer o seu jeito de trabalho. Cada um tem um jeito de trabalhar, embora as bases do trabalho sejam fundamentais para as duas técnicas, né? Porque a base fundamental é sem achismo de terapeuta. Terapeuta não acha nada, ele só obedece ordens do campo, ele ouve o campo, né? Tanto na cinesiologia como na constelação. Já com a cinesiologia eu trabalho há 35 anos, sou também pioneira no Brasil dessa técnica e estudei em várias escolas diferentes de cinesiologia e estudei com muitos professores que vieram de fora para o Brasil e depois fui para a Califórnia, onde eu fiz vários cursos de aperfeiçoamento e fui fazer o curso de instrutor para a escola americana e atuei como instrutora dessa escola durante muito tempo no Brasil. Mas, depois de algum tempo, o meu trabalho pessoal, de tanta informação e de tanto curso que eu tinha feito, de tanto aprimoramento em várias áreas que encaixavam com esse trabalho, o meu trabalho pessoal foi mudando, né? E fui entrando no campo transgeracional, no campo sistêmico, com maior profundidade, e meu trabalho se ampliou de uma forma diferenciada da escola americana. E aí eu não podia fazer uma coisa e ensinar outra. Eu não me senti bem. E isso tudo cresceu quando, em 96, eu conheci o trabalho do Bert Hellinger e participei dos trabalhos com a Esther Frankel, porque a Esther é que trouxe o Bert pela primeira vez, e ela tinha um grupo de constelação no Rio de Janeiro, e eu morava no Rio, e eu participei durante muito tempo dos grupos dela como representante, né, vendo ela trabalhar, e isso antes da minha formação, bem antes, né?
Daí o meu campo sistêmico se alargou e ainda mais. E há 13 anos, mais ou menos, ou mais, não me lembro agora qual foi a data, acho que foi isso. Eu criei com a Sandra Regina a Escola de Cinesiologia Quântica. Infelizmente, a minha querida amiga virou uma estrela nesse início de ano. Bom, não vou falar sobre isso, porque senão eu vou chorar de novo, porque eu ainda estou muito mexida com isso, ela era uma irmãzona para mim. Embora ela não estivesse mais trabalhando com a cinesiologia, porque ela estava trabalhando com a neuroconstelação e ela desistiu da escola, mas ela nunca deixou de ser a minha parceira na fundação dessa escola. Então, a cinesiologia, ela usa um tônus muscular para acessar o inconsciente, passa por baixo do filtro do consciente e vai lá na caixa preta, que é o ideal, porque você não consegue acessar sozinho, muitas vezes, ou então você precisa de muita terapia até chegar lá. E a cinesiologia, ela rapidamente, em 1 hora e meia, ela acessa aquilo que é fundamental. Então, para acessar esse inconsciente, saber das prioridades do cliente, porque todo conhecimento da sua história está arquivado em sua memória, né? E em suas células, nas memórias celulares. Nós temos essa vibração em todo o corpo físico. Assim como na constelação, ele projeta no campo através das respostas dos representantes. Na cinesiologia, a resposta é através do tônus muscular. Então, todos dois entram no campo acessando as memórias, porque são essas memórias que vão nos contar esse enredo, né? Nós sempre tivemos a possibilidade de usar o braço, um braço substituto para atender uma pessoa que estivesse impossibilitada, digamos assim, ou acamada, ou porque quebrou um braço, ou está num hospital, ou porque está doente, mesmo em coma. Eu já atendi muita gente em hospital, muita gente em hospital. Meu pai mesmo eu atendia, tirei ele da UTI com a cinesiologia. Ele conseguiu sair da UTI, depois, 1 semana depois, ele já estava em casa. E os médicos não entendiam nada do que estava acontecendo, e ele foi voltando, né? Voltando. E eu usava sempre o meu braço, porque ele estava quase que em coma, né? Ele estava na UTI. E eu usava meu braço para poder atendê-lo. Para bebê, para criança, para bebê no útero materno. Bebê no útero materno, ele escolhe o nome dele. A mãe traz a lista e o bebê escolhe o nome dele. Eu já ajudei a tirar muito estresse de bebê, inclusive para o nascimento da mãe e do bebê. É fantástico, é maravilhoso. Eu fiz também isso em grupos, né? Eu trabalhei com grupos de constelação e com grupos de cinesiologia, inclusive em congressos. Como tudo é energia, né? Hoje nós podemos fazer uma transferência de campo, da mesma forma que nós fazemos a transferência de uma imagem internalizada para um representante. Na cinesiologia, nós podemos trazer o campo do cliente para o meu braço. Então, eu atendo gente dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal, Canadá, de tudo quanto é lugar do mundo, do Brasil inteiro, online. Facilitou muito o trabalho para as pessoas que estão longe e precisam se beneficiar desse trabalho. Então, eu faço uma transferência, tem uma forma de fazer isso, e eu mudo o meu teste, e aqui meu teste é a resposta do cliente, e ele vai me respondendo. E funciona da mesma forma, tá? Então, isso através desse tônus muscular, e ele vai nos transmitindo aquilo que é fundamental. Deixa eu ver o que eu tinha que falar mais aqui para você, que eu fiz uma listinha aqui, porque senão eu me perco. Tem tanto assunto nesses dois campos diferenciados.
Então, tanto da cinesiologia, nós entramos nesses arquivos todos que a pessoa tem arquivado lá e ela já nem lembra mais, sejam em que idades forem, né? O corpo, através do tônus muscular, ele nos dá uma resposta muito suave. Um tônus forte poderia ser sim, um tônus fraco poderia ser não. Como o cérebro, ele é binário, ele só vai responder sim ou não. Da mesma forma, nós vemos isso no campo das constelações. Vou te explicar como. Então, assim, o cérebro é binário. Se você faz uma pergunta correta ao corpo, ele nos traz uma resposta precisa através do sim e do não. Tipo, é bom para você comer tomate? E eu pergunto. E aí a resposta do tônus vai dizer sim ou não, através da musculatura forte ou fraca, entendeu? Da mesma forma que, por exemplo, no campo, eu vejo isso acontecendo quando eu coloco um representante e eu pergunto para ele, essa posição é melhor ou pior? Ele vai dizer melhor ou vai dizer pior. É como se fosse um sim e um não. É mais ou menos isso. É a mesma coisa. E através dessa resposta do campo, né, do sistema, eu vou saber que direção tomar. O que eu vou fazer depois. E isso é fundamental. É fundamental. Quando você, na cinesiologia, faz uma pergunta, é através dessa resposta que nós vamos saber tudo sobre o cliente, do seu presente e do seu passado. E a partir do presente e do passado, nós podemos até saber qual seria a sua reação no futuro. E isso é bom para ele entender, ter essa visão completa da dinâmica dele, para ele poder parar e pensar e dizer, é bom eu fazer isso? Eu tenho que continuar olhando para isso, então nós precisamos ir lá atrás, olhar aquilo que aconteceu, aquela emoção que ficou paralisada em algum arquivo pessoal, que de alguma forma tem uma memória celular que está detonando hoje e me trazendo às vezes um sintoma físico, porque é isso que acontece, nós vamos somatizando muitas vezes, né? E aí, dessa forma, como na cinesiologia, através do tônus muscular, eu vou rastrear. Como que eu faço isso? Eu vou desrastrear os desequilíbrios químicos no sistema físico, saber o que está faltando, o que é bom, o que é ruim para ele, qual é o sistema que está pegando ali, qual é, se tem intolerância, se tem alergia, se existe músculo reativo e se isso está gerando, o músculo está ligado a alguma situação ou a alguém que está causando mais dor. E todas essas, se existe alguém, né, algum link, se ele está linkado nessa dor ou nesse sintoma, algum ancestral, se ele está preso nesse sintoma, ele está repetindo um padrão geracional, por exemplo, às vezes essa dor que ele tem ou esse problema que ele tem está linkado na genética. Se está na genética, eu vou perguntar, é papai? Ele vai dizer sim ou não, né? É mamãe? Ele vai dizer sim ou não. Se ele disser mamãe, eu vou perguntar, vovô, sim ou não? Vovó, sim ou não? Bisavô, bisavó, trisavô, até ele parar. E aí eu sei, tá na terceira geração, tá na quarta geração em relação àquele avô. Aí se ele sabe a história, ele vai dizer, nossa, é verdade, ele tinha esse problema. Às vezes ele não sabe da história e aí ele vai perguntar à família, quando ele volta ele diz, você sabe daquela última vez, daquela sessão que você perguntou sobre meu bisavô, aconteceu isso, isso e isso com ele, da mesma forma que comigo. O braço fala tudo. Porque ele tem essa memória.
Da mesma forma que nós descobrimos no campo da constelação, quando colocamos o representante e ele muitas vezes começa a andar para trás, nós sabemos que tem algo lá atrás. E nós vamos até a geração que está atuando hoje, porque é lá que tem que ser olhado. Enquanto nós não resolvermos a questão lá atrás, isso ressoa até o momento presente, porque ele está linkado a isso de uma forma energética, porque nós não sabemos. E nós também não queremos saber, nós só queremos resolver da melhor forma possível, porque não compete ao facilitador querer futicar ou querer saber os porquês. Nós só precisamos entender para que isso veio, para que isso está atuando, para que ele veja, para que ele perceba, para que ele resolva entendimento de uma forma mais consciente e ele possa ressignificar isso hoje. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, nós podemos saber qual é o sentimento que está atuando nesse link, por exemplo, que está no momento atuando nele, qual é a relação que isso tem com o seu passado ou com quem do passado e como esse cliente reage a isso tudo hoje, né? Quem está envolvido? Quais as idades houve situações semelhantes? O corpo pode parar nessas idades, né? Que forçaram as lembranças. Ele pode ir direto na causa. Porque esses sentimentos, quando não resolvidos, você acaba repetindo o padrão, né? No subconsciente, ele repete. Então, se eu tive um abandono no passado, eu vou arranjar um relacionamento que vai me abandonar. Ou eu vou abandonar. É um sentimento de mão dupla, que muitas vezes acontece, né? Então, eu tenho que perceber a dinâmica que está acontecendo aí por trás, né? E fortalecendo esse sistema de crença, porque é uma crença pessoal ou é uma crença familiar, né? Uma história familiar muito forte que perdura e atravessa gerações muitas vezes. Quando entramos no campo sistêmico, com perguntas precisas, nós podemos ir em várias idades escolhidas pelo próprio corpo ou o sistema do cliente. E quando nós entramos, o cliente pode lembrar naquele momento de situações importantes, né? E aí, naquele momento, ele revive uma história sofrida aos 3 anos de idade. Ele pode ter 50, 60 anos. Quando ele chega aos 3 anos que ele viveu uma situação muito marcante, muito dolorosa, ele vai chorar, ou ele vai sentir no corpo, ele vai tremer, ele vai sentir da mesma forma como se ele está naquele espaço-tempo. E nós vemos isso nas constelações através dos representantes. É exatamente o que acontece no campo da cinesiologia, acontece no campo das constelações, né? Muitas vezes, uma dor física, sintomas desconfortáveis pelo corpo, até mesmo doenças, ela tá o corpo nos diz se é genético, se é epigenético, se é arquétipo, né? Porque às vezes você cria uma imagem, ela fica no campo e na realidade foi uma coisa criada por esse campo. Ela nem existiu muitas vezes, mas às vezes ela é trazida por outros sistemas holísticos, né? Outros sistemas que acontecem ao redor. Ou de alguma história muito arraigada no campo familiar, que gera essa imagem real, que para mim acaba sendo real e torna-se realidade nos meus dias atuais.
E aí o corpo nos leva até a idade da causa. Essa idade da causa, onde ele vive tudo isso, lá nos 3 anos de idade, ele sofre tudo isso, ou às vezes ele não lembra de nada momentaneamente. Não lembro de nada. E aí eu pergunto ao corpo se ele tem permissão para ver o que aconteceu. E aí, se o corpo dele diz sim, ele tem permissão, eu peço para o cliente fechar os olhos e inspirar profundamente, entrando no campo da respiração dele. Não é respiração holotrófica, tá? É outro tipo de acontecimento que gera aqui, porque ele está energeticamente em outro espaço-tempo. Ele está lá atrás, ele está naquele tempo. E aí eu coloco a mão no frontal occipital dele, porque aí eu faço uma ligação do passado e trago para o presente. E aqui ele vê a cena acontecer. Quando ele vê a cena, ele pode fazer catarse, ele tem que fazer exatamente como o representante faz no campo das constelações fenomenológico, o cliente também faz na cinesiologia, tá? Nem sempre precisa acontecer isso, mas se há permissão e se o corpo dele precisa e quer, nós fazemos. Ele vivencia aquilo, nós pedimos para ele colocar conforto naquela cena. Então, o que acontece? Ele vai ressignificar dentro da cabeça dele, ele vai mudar o programa. Ele vai passar a dar força para outro programa. Aí a gente tem uma técnica que a gente usa para essa ressignificação. Como na constelação, nos campos fenomenológicos, nós temos também técnicas. Uma delas é a frase libertadora, que faz com que a pessoa, na hora que ela fala, ela dê uma tomada de consciência diferenciada daquilo que ela estava acostumada a pensar que poderia ser. Ela estava acostumada a ficar na sofrência, digamos assim. E aí ela para e diz, puxa, realmente, isso pode fazer dessa forma. Você traz a parte cognitiva do cliente para que ele mesmo faça suas escolhas positivas. Nunca, nesses 34 anos, houve um processo da pessoa não ter um insight, não ter uma mudança positiva na vida dela depois, né? Às vezes ela nem percebe que ela mudou, mas alguém, amigo, que vem fazer trabalho comigo, diz, gente, o que você fez com a fulana? Ela é outra pessoa. Como ela está mais calma, como ela está mais tranquila, está até mais educada, ou está mais isso, ou está mais aquilo. As pessoas me trazem o feedback. E o cliente, às vezes eu chego e digo, escuta, aquela dor que você tinha, aquela queixa que você tinha... eu falei isso para você, eu já não me lembro mais, porque deixou de existir aqui dentro. Nós criamos a nossa realidade. E quando você entra no sistema do inconsciente e você muda o padrão, você muda a frequência, você muda a consciência no hoje. É isso que acontece também nos campos das constelações, quando você faz uma boa constelação. Quando a constelação é bem feita, não é interpretada pelo facilitador. Porque o campo, ele nos mostra, campo fenomenológico, ele nos orienta para melhor, porque existe, como dizia Bert Hellinger, uma consciência positiva desse campo, que quer o melhor para todos, né? Esses ancestrais, eles não querem o pior, eles querem o melhor. Pode até não ser dito, eles não conseguiram sair da questão deles, mas eles não querem que isso se perpetue. Ninguém quer. Ninguém quer ver o outro sofrendo, essa que é a realidade, né? Então, assim, quando você faz diferente e você muda o padrão, muda lá atrás, eles ficam felizes de alguma forma, porque, para pensar, gente, nós somos energia, consciência está na energia, o corpo acaba, mas a consciência se transforma.
Se transforma, é energia pura. Em que se transforma, em que muda, como muda, isso é outra coisa. Eu não vou entrar nisso porque não é um trabalho religioso, não é um trabalho... mas somos espíritos. O que é espírito? O que é alma? Campos energéticos. Nós demos esse nome como poderíamos ter dado parede, fio elétrico, centelha, qualquer coisa assim, né? Então as pessoas se apegam muito às palavras, mas nós temos que estudar a física. A física quântica já nos mostra e já debulhou, né? Antigamente, há 30 anos atrás, quando eu comecei, achavam que eu era bruxa, porque eu ia no corpo e sabia qual era a emoção que ele tinha vivido lá na infância, como ele estava vivendo agora, e como é que como é que ele reproduzia isso, como é que ele reagia a isso. As pessoas diziam, nossa, mas você é uma bruxa, como é que você descobriu isso? Eu digo, eu não descobri nada, teu corpo é que me falou. Mas ele está falando, eu digo, tá. Aí você explica de novo até a pessoa entender como é que funciona. Então não existe achismo, eu não acho nada. Ah, Selene, o que você acha? Eu devo fazer isso? Eu não sei, vou perguntar para o teu corpo. Na constelação é a mesma coisa. O que você acha? Eu não acho. Eu vou ver o que o campo fenomenológico está me mostrando. Ele que vai me conduzir, ele que vai dizer o que é bom para ele. Ele sabe qual é o limite dele, ele sabe até onde ele pode ir, através dos representantes, que é como o braço do cliente que está projetando a sua história. Entenderam? Gente, estou falando demais. Se vocês... Oi, Marcinha, querida, que saudade de você. Nossa Senhora. Coisa boa. Então, na realidade, uma coisa aconteceu aqui. Na realidade, esse movimento é que o bom facilitador tem que ter. Ele não é a bola da vez, ele não está ali como um ator, nada disso. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura em campo. Nós ali temos que estar mais apagado e o mais observador possível. Amando te ouvir, saudades também, querida, muito. Oi, Ana Paula, isso é fantástico, claro que é. Imagina, há 34 anos eu trabalho com isso sem fazer propaganda. É só boca a boca. Um fala para o outro, traz o pai, traz a mãe, traz o filho, traz a vizinha, traz o amigo. Ah, faz isso, você precisa fazer isso, isso é ótimo. Claro, porque você em uma hora e meia, você descobre coisas e resolve coisas e te abre para novas possibilidades de forma cognitiva que você antes não tinha visto. Você às vezes ficava 10 anos fazendo terapia, seja ela qual for, né? Não estou falando que é ruim, e muita gente continua fazendo terapia porque tem necessidade de ficar falando. E na cinesiologia, quem fala é o corpo, não é a pessoa. Claro que ela fala, mas ela não tem que falar muito, porque o corpo dela traz o feedback todo, traz a verdade internalizada que ela não estava olhando, entendeu? E isso é que é bonito, porque tem, por exemplo, jovem, por exemplo, que tem dificuldade de falar. Eu vou no corpo e digo, escuta, você está sentindo assim? Está acontecendo? Estou sentindo sim. Você quer falar sobre isso? Aí ele fala um pouco sobre isso. Aí ele se abre, porque eu não pedi para ele falar, foi o corpo que falou e eu já disse, olha, teu corpo está me falando que você está sentindo isso, porque você viveu lá no passado alguma coisa que te deixou assim, 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 e isso está acontecendo. Aí a pessoa fica olhando para mim, eu digo, você pode me dar um feedback disso? Se é verdade isso, está acontecendo, teu corpo está me falando isso. Aí a pessoa se abre, ela por si só, ela se solta, e isso facilita. E antes de entrar, eu pergunto ao corpo se eu tenho permissão. Porque uma das coisas mais importantes, por exemplo, o Bert fazia isso muitas vezes quando ele colocava a constelação, e a pessoa queria constelar, e às vezes chegava lá, falava um monte de abobrinha, e ele dizia, você não está preparado ainda. Vai sentar lá e pensa mais um pouquinho. Quantas vezes eu fiz isso também? Né? Senta lá e espera mais um pouquinho. Aí chega uma pessoa e diz assim, eu vim aqui porque eu quero constelar o meu irmão. Eu digo, cadê o seu irmão? Ele não sabe que eu estou aqui. Eu digo, e por que eu vou constelar ele se ele, que idade que ele tem?
Ah, ele é casado, ele tem a vida dele. Você entendeu? Como é que eu vou trabalhar uma pessoa? Como é que eu vou entrar no campo da pessoa? Só se ela me der permissão. Só se ela estiver acamada, estiver precisando de ajuda. E isso eu já fiz muitas vezes. Né? Pessoas que me pedem. E eu, de longe, de fora do país, e eu aqui com um grupo. Às vezes eu botava o vídeo, às vezes eu falava depois do que estava acontecendo, que a pessoa estava na cama, né? E isso é que é importante, né? A pessoa entender o processo, ela precisa entender. Então, já falei tanta coisa que eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui que se eu não deixei de falar nada, porque eu acho que são coisas importantes que vocês precisam entender. Porque eu quero começar a dar um curso novo de constelação e eu acho que tinha que ter muita gente, não só constelador, mas quero dar um curso novo de cinesiologia e eu acho que tem que ter muito mais cinesiologistas, sabe? Que é um trabalho que ajuda muito, inclusive às vezes no campo da constelação ajuda também. Então essa coisa de você pedir permissão é uma coisa... É a mesma coisa que você vem na minha casa, você abre a porta da minha casa e vai entrando? Claro que não. Você toca a campainha, você bate na porta. Isso é pedir permissão, né? Ou dizer assim, olha, eu posso ir na sua casa? Claro que pode. Quando você vem? Que horas você vem? Né? É mais ou menos isso. E aqui a mesma coisa. Por exemplo, quando existe um segredo, né, no campo sistêmico das constelações, ele pode abrir ou não. Né? Muitas vezes tem segredo. Eu mesmo já fiz uma constelação com Jacob e o segredo se manifestou e ele não foi revelado. Ele não teve permissão. Nem eu, nem ninguém. E eu não sei até hoje que segredo é esse. Entenderam? Isso é respeitar o campo, porque ele não abriu para você. Você não estava preparada ou ele não queria, ele não te deu permissão para saber. É a mesma coisa na cinesiologia. Às vezes o campo dá permissão. Às vezes você vai na hora do trauma e você não está preparado para saber. E você não vê. Aí eu pergunto para o corpo o que corrige, o que desativa, como tirar aquele estresse. E aí sim... nós podemos voltar. Numa segunda, terceira sessão, ele pode até voltar naquele trauma e abrir. Isso pode acontecer e já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, você tem uma alergia ou você tem uma dor de cabeça crônica. Quantas sessões você precisa para essa dor de cabeça ou para essa alergia? 5 sessões? Então você vem uma vez por mês ou de 3 em 3 semanas. Não é toda semana, não é 2 vezes por semana. É muito trabalho. Ele mexe demais com o teu campo e ele precisa de um tempo para se acomodar com os novos valores, com as novas percepções, até que isso atue fora de você, né? Isso se realiza. E isso é que eu acho bonito na constelação e na cinesiologia. As coisas podem mudar até na semana seguinte ou 2 dias depois, como eu já vi na constelação acontecer. Mas... na cinesiologia também. Mas quando existe um segredo, ele pode se abrir ou não, né? E nós precisamos entender que o campo é soberano sempre, sempre. Nós, como facilitadores, temos o dever de estar a serviço desse campo e não querer mudar o campo, porque nós não temos essa condição aqui ainda na Terra. Nós não somos Deus, né? Nem mágicos. E não cabe a nós interpretar e dizer ao cliente o que ele acha sobre a situação. Eu acho que é isso, ou foi aquilo. Eu não acho nada. Se ele me pergunta, eu vou dizer, não acho nada. O que você entendeu? O que você percebeu? Qual foi a melhor solução que você tirou? Porque a parte cognitiva é do cliente. O que eu acho serve para mim, não para ele. Porque a minha experiência de vida é diferente da dele. O que eu vivi é diferente do que ele viveu. Entendeu isso? Isso é fundamental para um bom terapeuta. É fundamental. Isso é básico, gente. Isso é básico. Estou falando nada, né? Então, nós não achamos nada. Na constelação, nós perguntamos ao representante. O representante, nós temos que confiar
naquele representante. Porque se ele vier querer intelectualizar e querer fazer coisas que ele acha, eu tiro o representante na hora e troco. Não digo nem por quê. Eu faço igual o Bert fazia. É da mesma forma, porque a representação é a mesma. Ele só vai trocar de representante, mas a função vai ser a mesma. Ele vai ser o pai ou vai ser a mãe. Mas a resposta não é daqui, é da alma, é do que vem da alma, o que ele sente quando ele representa aquela pessoa. Isso é que é fundamental no trabalho. Então, na cinesiologia, o corpo fala e nós temos que pedir permissão, e nas constelações nós deixamos o campo fenomenológico fale, né? E ele é que nos dá a permissão para seguir em frente ou para mudar a dinâmica, né? Nos dois campos sistêmicos, igualmente, é ele, o inconsciente, que nos revela aquilo que está oculto, né? Depois que o cliente vê a situação e ressignifica, nós fazemos um ancoramento e voltamos até o momento presente. Porque o corpo havia nos levado a um outro tempo de consciência. Então, por exemplo, ele estava aqui aos 50 anos, ele foi lá aos 3 anos no momento da causa. Eu pergunto, esse é o momento da causa? O corpo diz, é. Aí eu digo, aqui é o momento da calma. Você se lembra de alguma coisa que tenha acontecido aí? Ele diz, não. Mas às vezes ele diz, sim, eu me lembro. Aí eu pergunto para o corpo se é aquilo. E aquilo, ele vai falando, ele vai relembrando, ele pode fazer uma catarse, ele pode chorar, ele pode ficar com raiva, e ele vai trazer aquilo para fora, e eu vou perguntando para o corpo quais são as correções que ele precisa. E eu tenho mais de 60 correções. Elétrica, química, várias, né? E aí o corpo vai me dizendo, eu vou fazendo. E isso ajuda a ir mudando os programas que ele fez, porque isso altera as vitaminas, altera o hormônio, altera lipídio, altera um monte de coisa no nosso sistema. E nós não sabemos. É isso que acontece. Então, quando nós estamos naquela idade de 3 ou 4 anos, lá atrás, totalmente consciente do que está acontecendo, porque ele não entra em trânsito, não existe nada disso. A pessoa fica consciente o tempo todo, participando o tempo todo. Todo o tempo ela está consciente, lúcida, porque quanto mais lucidez, mais clareza da situação, mais tem oportunidade de escolha diferenciada daquela que ela trouxe do passado para hoje, para revivenciar e recriar nas suas relações. E isso é para a constelação e para a cinesiologia, tá? Os dois funcionam da mesma forma. Da mesma forma, no campo das constelações, muitas vezes nós colocamos o representante para vivenciar a criança. Eu deixo um representante dela adulta, eu pego um representante para representar a criança de 3 anos e coloco lá, para viver aquela história, porque ela precisa. Aquela parte dela, né, que está aqui no quadrante cerebral dela, ela tem uma memória, e é essa memória que nós estamos trabalhando aqui. 2 tempos em um. Entenderam? E aí, aquela criança vai receber o abraço, ou vai receber o carinho, ou vai dizer para o pai aquilo que ela sentiu, vai ter oportunidade de extravasar, de chorar, né? Não sei, eu estou só dando um exemplo aqui. Na realidade, ela precisa resgatar ou resolver dentro da sua alma aquilo que foi importante, tomar a consciência, fazer novas escolhas diante daquela situação, né? Porque às vezes uma fala, uma palavra correta, não é muita coisinha, às vezes é uma frase curta, né? Faz com que a pessoa acorde e diga, não, peraí, mas eu não quero isso, né? Por exemplo, um filho que quer morrer por um pai, que está tomando as dores do pai, né? E fica lá deitado, querendo morrer
pelo pai, às vezes, né? Ou vendo a situação de querer. Você diz, fale para o seu pai, eu vou no seu lugar. Quando ele diz isso, muitas vezes faz com que ele acorde. E aí a parte cognitiva dele, o outro lado dele diz assim, não, mas eu quero viver, eu não quero morrer. Aí, os dois aspectos dele, positivo e negativo, dentro da alma dele, vão se questionar. Aí eu digo, então diga para o seu pai, eu sinto muito pela sua dor, pelo seu destino, pelas suas escolhas, mas você me deu a vida e eu vou fazer algo de bom com isso. Isso é um exemplo, dependendo da situação que a gente vai falar, não sabe. Isso, na hora, o facilitador ele tem que estar junto do representante para ele sentir o que o representante está sentindo, qual é a emoção, para ele poder dar a fala certa. Não é ficar sentado lá na cadeira e de longe ele imaginar qual é a emoção. Não, isso não existe, gente. Facilitador bom tá ali, ó, sentindo junto na pele. Quando você está trabalhando online, você está ali, você está sentindo o que o representante está sentindo. Você está junto o tempo todo. É isso aí, você está ali. Ou você está ou você não está, né? Essa é a grande diferença dos facilitadores com embasamento. Bom, e aí ele tem, diante daquela situação, ele tem o poder de fazer novas escolhas, né? Assim como na cinesiologia, é exatamente aí que a tomada da consciência atua de forma muitas vezes transformadora, né? Para o cliente, tirando de um sofrimento que só existia no campo da imaginação dele. Porque ele cria uma imaginação e ele acha que aquilo é verdade, porque a crença dele, ele colocou aquilo na cabeça dele de que ou ele não é amado, de que ele não é aceito, ou de que ele não é bom o bastante. Por conta de alguma coisa que aconteceu lá atrás, e aquilo cristalizou dentro dele, ficou congelado, congelado. E na hora que ele entra naquela questão, aquilo pode derreter e ele ter um fio de dizer assim, não, peraí, mas eu tenho escolha, eu posso fazer diferente, né? Então, mas todas essas imagens do passado ficaram congeladas, elas interferem no momento presente, mudando o rumo da tua conversa, mudando o rumo da tua história, né? E quando ele volta ao presente, ele internamente já é outra pessoa, porque aquilo lá atrás já fez um clique dentro dele, e a partir daí, as suas ações podem mudar para melhor em sua vida, né? Oi, Daniel, querido, saudade de você, da turma da escultura de São Paulo, nossa, que delícia. Hoje eu passei a tarde pintando e foi muito bom. Eu adoro, mas quero voltar para a escultura de novo. Bom, em 1 hora, na realidade, 1h30, digamos assim, nós temos muitas informações, tanto na constelação como na cinesiologia. Informações que nós nunca imaginávamos, que estavam ocultas, porque estavam aqui dentro de alguma pasta perdida, digamos assim, né? Essas informações são importantes para o seu campo sistêmico, porque nós precisamos saber quem estava envolvido, o sentimento que estava atuando, né, no campo, e o melhor, como desativou, ou qual a correção para cortar isso. Das duas dinâmicas, das duas técnicas, nós temos correções, né? Dessas que eu acabei de falar, da fala, da vivência, de colocar outro representante para a criança, de colocar mais uma pessoa ali, colocar o próprio sintoma, saber quem que ele está representando. Tem muitas técnicas, né, dentro da dinâmica que faz isso, que são as correções, que o facilitador que estudou, que foi bem embasado, ele sabe como fazer, porque tem muitos alunos que chegam assim, como é que você sabia que tinha que colocar? Como é que você sabia que tinha que ir por esse lado? Eu não sabia, mas eu estudei
com os melhores professores da técnica, e eu consigo olhar sistemicamente, ter essa visão mais ampla, né? Então, é isso que é importante, de você poder perceber e saber qual é a direção que você vai e chegar no ponto exato daquilo que vai ajudar o seu cliente. Porque não é você, mas você tem o olhar. O campo vai manifestar e vai mostrar para você qual é o caminho, mas você tem que ter olhos para ver, porque senão você não vai ver, né? E cortar esses vínculos, né? De alguma forma desativar esses vínculos, podem ser ancestral, né? Às vezes, por exemplo, a correção já na cinesiologia seria apenas uma posição de olhar, né? Por exemplo, uma cliente que estava aos 4 anos de idade, não lembrava da cena, não lembrava de absolutamente nada, e o corpo dela pediu uma correção de olhos, posição de olhos. Então, nós fizemos a posição de olhos, a correção, com ela olhando para baixo, na idade da causa. Quando ela acabou a correção, ela começou a entrar em crise, chorar. Eu matei. O que aconteceu? O pai caiu da escada, ela tinha 4 anos, ela ficou em estado de choque. Não foi ela que empurrou, claro que não, ele escorregou, mas ela achou que tinha matado. E ela cortou essa cena, mas ela carregava doença por culpa, né? E aí, quando ela olhou para baixo, na idade da causa, lá no momento, na hora, e desativou, porque olhar para baixo foi exatamente uma separação na leitura de olhos, e ela lembrou da cena que ela estava no topo da escada olhando o pai caído lá no chão, e ela não sabia o que fazer. E o pai morreu. Então, olha a cena dramática que ficou gravada nessa criança. É muito trauma, né? Ela carregar uma culpa mesmo sem ter culpa, porque ela achou que podia ter ajudado, né? Então, como na constelação nós temos nesse momento frases libertadoras, na cinesiologia nós temos outros tipos de correções, tá? Mas as situações são muito parecidas e nós vamos aos mesmos lugares, no mesmo campo sistêmico, no mesmo campo holístico, com as pessoas que estavam, que são representantes, que estavam no momento, que fazem parte daquela cena que precisa ser olhada, né? Ao qual nós estávamos conectados inconscientemente. O cliente toma consciência do porquê estava acontecendo a questão, né? Por que ela estava sentindo aquela dor? Por que ela estava com aquela questão? Qual é a compreensão, o entendimento, a tomada de consciência que faz com que muitas vezes aconteça a remissão dos sintomas? Dores físicas, inclusive, muitas vezes some na hora, né? Nós temos um trabalho dentro do campo da cinesiologia que é reatividade. E a reatividade tira dor na hora, é fantástico, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito rapidamente. Eu acho que não vai dar para dar exemplo, porque já são 9 horas. É um assunto muito vasto. E eu vou ter que encerrar aqui, porque senão eu vou perder essa live. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se beneficiado de tudo que eu falei. Eu podia ficar falando mais meia hora aqui, mas infelizmente eu vou ter que desligar. Gente, foi um prazer enorme. Toda segunda-feira eu tô aqui com vocês, sempre falando alguma coisa, e espero ter dado uma pincelada dessa dinâmica, dessa mudança que eu quis mostrar para vocês. Ai, que bom, Paula, que você gostou. Que bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Ai, que bom, querida. Apaixonada por essa aula. Foi ótimo, né? Ai, que bom. Que assim vocês possam fazer perguntas lá no Instagram. Podem fazer as perguntas que eu vou
falando para vocês, vou respondendo, tá bom? Beijo grande, até segunda.